Rebeca é uma matriarca bíblica do Antigo Testamento. Ela era filha de Betuel e irmã de Labão. Rebeca era sobrinha neta de Abraão, já que Betuel, seu pai, era sobrinho do patriarca por ser filho de seu irmão Naor. Mais adiante, Rebeca se casou com Isaque, filho de Abraão e Sara. O nome Rebeca significa laço ou aquela que une. Já Isaque foi o único filho de Abraão com Sara, e o seu nome significa ele vai rir, riso ou aquele que ri. Sara, a mãe de Isaque, era uma mulher estéril, mas Deus havia lhe prometido um filho, e já em sua velhice, com mais de 90 anos, ela deu à luz a um menino que se chamou Isaque, assim como Deus havia dito que seria. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Gênesis 21, versículo 1 ao 3. Já postei a história completa de Sara e Abraão aqui no canal. E também falei sobre a gravidez e nascimento de Isaque. Se você ainda não viu, o link do vídeo estará nos cards e na descrição para que possa assistir. Dê uma olhadinha lá e entenda melhor como foi a história dos pais de Isaque na Bíblia. Mas antes de continuarmos a contar a história, peço que nos ajude deixando seu like para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e assim possa recomendá-lo para mais pessoas. Inscreva-se também caso esteja aqui pela primeira vez e ative o sininho das notificações para sempre receber os avisos dos vídeos novos. Lembre-se que aqui você sempre será bem-vindo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O casamento de Isaque e Rebeca. Logo após a morte de Sara, Abraão procurou uma esposa para o seu filho Isaque. Ele sabia o papel importante que Sara tinha na vida do filho, o cuidado e amor que ela tinha por ele, sempre o ensinando e guiando nos caminhos do Senhor. Então Abraão, vendo a tristeza de Isaque ao perder sua mãe Sara e vendo quanto isso era importante, não queria que seu filho Isaque se desviasse dos bons caminhos por ter uma mulher idólatra ao seu lado. Abraão não quis que Isaque se casasse com uma mulher de Canaã, já que elas serviam a deuses estranhos. Por isso, ele enviou seu servo de maior confiança, Eliezer, até a terra onde ele havia nascido para encontrar uma mulher entre seus parentes para Isaque, fazendo ele jurar que só casaria com uma mulher temente ao Senhor e não com uma mulher cananeia. Você encontra em Gênesis 24, do versículo 1 ao 4. Nessa época, Isaque tinha 40 anos de idade. Eliezer, o servo de Abraão, tomou então 10 camelos do seu senhor e levou alguns presentes consigo, indo ele para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Quando chegaram na cidade, ele ajoelhou seus camelos perto de um poço que ficava fora da cidade. Ao cair da tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água do poço, Eliezer pediu uma direção a Deus sobre quem seria a mulher certa para Isaque. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Gênesis 24, versículo 12 ao 14. Antes mesmo que Eliezer terminasse de orar ao Senhor, Rebeca, a filha de Betuel, se aproximou e se ofereceu para tirar água do poço a eles, e também a seus camelos. Assim Eliezer soube que aquela era a resposta de Deus para a sua oração, e aquela era a mulher certa para Isaque. A Bíblia diz que Rebeca era uma mulher muito linda. Ela era virgem e nunca havia tido relações com homem algum. Você encontra em Gênesis 24, versículo 16. Eliezer deu a Rebeca os presentes que havia levado consigo, e ela contou tudo à sua família sobre o que Eliezer havia lhe contado.
A família de Rebeca então recebeu com muita hospitalidade o servo de seu tio em sua casa. Eliezer explicou à família de Rebeca como tudo havia acontecido sobre o nascimento de Isaque, já na velhice de Sara. Ele explicou que ele era o herdeiro da herança de Abraão e que Abraão havia o mandado procurar uma mulher entre seus parentes para se casar com seu filho. Ele contou como havia sido seu encontro com Rebeca e que queria levá-la para sua terra a fim de casar-se com o rapaz. A família de Rebeca aceitou o pedido do moço em levá-la, mas queria que ela ficasse com eles mais uns 10 dias antes de partir, para que pudessem se despedir dela. Eliezer queria ir embora depressa, pois o caminho era longo e, já que a família havia aceitado, não havia motivo em demorar tanto. Assim chamaram Rebeca e perguntaram se ela queria ir com ele. Rebeca disse que sim, sem pensar 2 vezes. E então partiram Eliezer, Rebeca e as servas da moça. Quando estavam chegando no lugar onde Isaque morava com sua família, um homem foi ao seu encontro. Rebeca perguntou a Eliezer quem era aquele homem, e ele disse a ela que aquele era Isaque, seu prometido. Rebeca rapidamente se cobriu com um véu, e Eliezer contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Isaque levou então Rebeca para sua tenda, a tenda que era da sua mãe Sara. Ali ele fez de Rebeca sua mulher e foi consolado por ela da morte de sua mãe Sara. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24, versículo 67. Muitas pessoas têm um pensamento errado acerca desse trecho bíblico, acreditando que é possível morar juntos antes de se casar, com base neste versículo onde conta a história de Isaque e Rebeca. Porém, podemos perceber que a união de Isaque e Rebeca já havia sido formalizada quando Eliezer foi até a terra da moça buscá-la para se casar com Isaque. Ali foi feito o pedido à sua família. Eles aceitaram e receberam os presentes, que eram os dotes pelo casamento dos jovens. No versículo 58, também vemos que Rebeca aceitou ir com o servo para ser mulher de Isaque. E também no versículo 60, observamos que Rebeca foi abençoada por sua família antes de partir, significando que o casamento foi oficializado seguindo os costumes da época, mesmo sem Isaque estar ali presente. Com isso, Rebeca já era a esposa oficial de Isaque quando Eliezer confirmou tudo com sua família. Por isso não houve festa de casamento, mas eles já estavam legalmente casados diante de Deus. Os filhos de Isaque e Rebeca. Algum tempo após o casamento de Isaque e Rebeca, Abraão veio a falecer e, como já havia sido escolhido um herdeiro por ele mesmo, toda a sua herança ficou para o seu filho Isaque. Isaque amava muito sua esposa Rebeca. Ele nunca teve outra mulher a não ser ela. Os dois formavam um casal muito abençoados por Deus. Porém, Rebeca não podia ter filhos. Ela era estéril e essa situação de Rebeca durou por 20 anos. A Bíblia diz que Isaque orou ao Senhor em favor de Rebeca. Deus o ouviu e assim ela engravidou. Vejamos. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 25, versículo 21. Rebeca engravidou e eram gêmeos os bebês. A Bíblia diz que desde o seu ventre os bebês já brigavam, empurrando a barriga de Rebeca. Então Deus falou com ela o porquê desse conflito entre seus filhos em sua barriga. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: "Por que está me acontecendo isso?" Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: "2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separaram. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo." Gênesis 25, versículos 22 e 23. Rebeca deu à luz e foi confirmado que realmente eram 2 bebês. O primeiro que nasceu era ruivo e seu corpo era todo peludo. Com isso lhe deram o nome de Esaú, que significa homem cheio de pelo. O segundo a nascer saiu agarrado ao calcanhar do irmão. Ele foi dado o nome de Jacó. Quando os meninos nasceram,
Isaque tinha 60 anos de idade. Esaú era o filho favorito de Isaque, porque ele sempre saía para caçar e seu pai gostava de comer sua caça. Jacó já era mais calmo e gostava mais de ficar em casa. Ele gostava muito de cozinhar. Assim se tornou o favorito de Rebeca. Se encontra em Gênesis 25, no versículo 27 e 28. Essa preferência dos pais acabou gerando conflitos familiares entre eles. Isaque e o rei Abimeleque. Algum tempo depois, houve fome na terra onde Isaque morava com sua família, do mesmo jeito que aconteceu na época de seu pai Abraão. Com isso, ele saiu dali com seu povo e foi viver em Gerar, onde Abimeleque era rei entre os filisteus. Deus havia dito a Isaque que o abençoaria e também a sua descendência, assim como havia prometido a seu pai Abraão, mas que não era para Isaque ir para o Egito. Ele deveria permanecer ali em Gerar por mais um tempo. Isaque se estabeleceu em Gerar, mas teve medo que os homens pudessem matá-lo por conta da beleza de sua esposa Rebeca. Por isso, ele mentiu aos que lhe perguntavam sobre Rebeca, dizendo que ela era sua irmã. Ele deve ter escutado a história do seu pai e sua mãe Sara, e quis agir igual a eles para não ser morto. Um certo dia, o rei Abimeleque estava olhando de uma janela alta e viu Isaque acariciando Rebeca e soube naquele momento que eles eram marido e mulher e não irmãos, como Isaque tinha dito. Abimeleque ficou muito furioso e falou com Isaque que ele agiu mal, pois se algum homem tocasse em sua mulher, certamente seria culpado. Logo após isso, Abimeleque deu ordens ao povo de que se alguém tocasse naquele casal, certamente morreria. Você encontra em Gênesis 26, versículo 9 e 10. O rei protegeu Isaque contra o povo, mas todos tinham inveja dele, porque era muito rico e Deus o fazia prosperar em tudo que fazia. Depois Isaque saiu de Gerar e Deus lhe disse para não ter medo. Isaque e a bênção de Jacó e Esaú. Quando Isaque envelheceu, ele acabou ficando cego. Como ele gostava muito de comer da caça do seu filho preferido, Esaú, o chamou e ordenou que ele caçasse um animal para ele se alimentar. E em seguida, ele daria uma bênção especial antes que morresse. Esaú então pegou suas armas de caça e foi buscar o alimento para seu pai. Enquanto Isaque falava com Esaú, Rebeca acabou ouvindo escondida a conversa e correu ao encontro de Jacó para lhe falar sobre o que havia escutado e planejar como ele seria abençoado no lugar de Esaú. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Gênesis 27, versículo 6 ao 10. Rebeca acabou ajudando Jacó a enganar Isaque. Ela preparou uma comida especial para Isaque e depois vestiu Jacó com as roupas de seu irmão, colocando peles de cabrito em seus braços para se parecer com Esaú. Jacó levou a comida a seu pai e o enganou, recebendo a bênção de primogenitura. Quando Esaú soube o que havia acontecido, que seu irmão havia roubado a bênção que era para ele, ficou muito irado e planejou matá-lo assim que seu pai Isaque morresse. Alguém informou a Rebeca sobre o que tinha ouvido de Esaú. Então ela disse a Isaque que Jacó não poderia mais continuar ali, que ele precisava de uma esposa, e se ele se casasse com alguma mulher cananeia, seria uma grande decepção e desgosto para ela, já que as mulheres da região eram idólatras e só causavam problemas, assim como as mulheres que Esaú havia arrumado. Por isso Rebeca pediu a Isaque que mandasse Jacó para a terra dela, pois assim ele encontraria uma esposa entre seus parentes, tal como o servo de Abraão tinha feito. Você encontra em Gênesis 27, versículo 46. Isaque fez como sua esposa lhe pediu e enviou Jacó para longe de Esaú. Rebeca, com muita sabedoria, poupou a vida de Jacó, o livrando da morte pelas mãos do irmão.
No fundo, ela sabia que Esaú não tinha capacidade para liderar aquele povo israelita, muito menos para cuidar da herança que o seu sogro havia deixado para o seu esposo Isaque. Por isso, ela fez tudo aquilo. Sim, foi errado, mas foi através da bênção de Isaque para Jacó que surgiram as 12 tribos de Israel e um grande povo espalhado pelo mundo inteiro, cumprindo assim as promessas do Senhor para Abraão e Isaque. Rebeca nunca mais viu seu filho Jacó, pois ele sempre ficou se escondendo de Esaú, mas ela soube que ele estava bem e protegido por Deus. Quando Jacó voltou para a casa de seus pais, após se reconciliar com Esaú, muitos anos mais tarde, Rebeca já tinha morrido. E algum tempo depois do retorno de Jacó, Isaque também veio a falecer com 180 anos de idade. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Gênesis 35, versículo 28 e 29. Isaque foi um homem escolhido por Deus, de paz e bom caráter. Um homem manso e temente ao Senhor, que confiava em seus planos e vontades. Sempre foi obediente a Deus e aos seus pais, o filho prometido por Deus a Abraão e Sara, que seguiu em retidão a Deus até o final de sua vida. Essa é a história de Isaque e Rebeca, um casal muito conhecido descrito na Bíblia. Uma história com grandes lições e ensinamentos para cada um de nós. Se você gostou de conhecer a vida de Isaque e Rebeca, compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar. Deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se caso esteja aqui pela primeira vez. Em breve postaremos a história de Esaú e Jacó. Aguardem. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.